Bom dia, eu sou o Leonardo. Hoje aqui na Rádio Inverso eu quero fazer mais uma reflexão com você. A gente tem conversado sobre algumas questões relativas a agressões, a violência, como a gente falou sobre luta, né? Você lembra nessa reflexão que a gente fez que quando diz que sem luta não é conquista, a gente abordou por um outro ângulo. E hoje eu também quero abordar, talvez tenha uma certa similaridade, mas acho que a gente pode ir por um caminho um pouco mais profundo, se questionar qual que é a natureza, qual que é a origem da violência. A gente tem se tornado cada vez mais agressivo na sociedade. A sociedade tem se tornado muito intolerante. Se você tem uma opinião e outra pessoa discorda de você, por exemplo, vamos fazer o seguinte exercício. Daí surge uma discussão sobre aquele assunto. Você se irritaria se o outro não aceitasse a sua visão? Pode ser uma outra questão também. De repente você é um pai ou mãe e seu filho diz que não quer te obedecer, que não aceita te obedecer. E não vai mais aceitar suas ordens. Só que o detalhe é que talvez esse filho seja uma criança. Como é que você lida com essa reação quando isso acontece? Mais uma vez, eu não vou para o caminho se isso é certo, se isso é errado, não é isso que interessa. Eu quero só refletir com você e que você pense comigo que conforme a sua reação, você vai expressar o que existe de violência dentro de você. Se você tiver consciência que nós somos animais com alguns instintos, e estes, em muitos casos, acabam predominando sobre os nossos comportamentos, você vai perceber que eles são determinantes, em alguns casos, para que você tenha determinada reação. Claro que se você for levando tudo de uma forma automática e sem muita reflexão. Até que a gente está observando não apenas a fonte, mas os meios como isso se expressa. E que você tem algumas possibilidades para direcionar essa explosão de energia violenta que pode ser de alguma forma funilada em outra direção, em outro contexto. E na maioria dos casos as pessoas vão se preocupando só com a expressão, sem nenhuma reflexão do momento que estão vivendo. Nem na situação então, em que viveram, em que se comportaram dessa maneira, e nem posteriormente pensando por que que fizeram isso, o que que confrontou, o que que pegou ali dentro, que poderia ser um excelente exercício de reflexão. Eu quero com isso apenas expor para você que a gente possa refletir que a gente tem reação explosiva, que pode ser chamada também de violência, que estão, de certa forma, codificados no nosso material genético, no nosso material animal, que a gente carrega também, obviamente, mas que não define exatamente como a gente vai se comportar. Prova é que cada pessoa reage de uma forma, nos mesmos assuntos. Ainda que todos tenham a mesma fonte, a mesma possibilidade, cada um expressa de uma maneira, porque, em teoria, a gente é racional. Mas será que a gente é sempre? A gente sempre está sendo e se comportando como racional? Se na nossa essência está armazenada a possibilidade de uma reação violenta, é na superfície da razão que você poderá ou não permitir que isso se expresse ali. No momento em que vão surgir aquelas percepções do seu ego, da sua identidade, que vão refletir em como você se enxerga e como você se analisa, você vai ter nesse momento a oportunidade de reagir. Por exemplo, quando você sente que uma pessoa te ofendeu e está definindo que o conceito que você formou sobre você próprio é melhor que o que você acha que você definiu, se você acredita que de alguma forma você tem uma visão clara de quem você é e o outro te confronta com o pensamento dele e tem uma opinião divergente que não condiz com a sua realidade que você quer acreditar, isso pode gerar alguns incômodos e algumas violências, algumas reações explosivas. Dessa forma, a gente vai criando alguns personagens que não estão muito dispostos a serem confrontados por outras opiniões. E daí vão surgindo revoltas e algumas explosões de reações. A gente pode sintetizar isso de uma forma um pouco mais objetiva. A gente tem, imagina o seguinte, você tem intrínseco o potencial da violência, que pode ou não se expressar, que pode ou não explodir e reagir. E você vai permitir que isso aconteça quando de alguma forma você está ameaçado, o que é uma reação de defesa, até então legítima. Só que essa ameaça surge quando, na sua análise,
alguma coisa está em perigo, alguém te confrontou com alguma possibilidade, com algum conceito seu de muito valor. Algum conceito não, algum valor que você determina que é importante. Pode ser desde a sua vida, por exemplo, ou uma simples opinião. Esse confronto não tem relação direta com a importância, mas com a importância que você deu, com a importância que você determinou. E aí a gente vai estruturando um emaranhado de conceitos, e claro, inclusive inconscientes, que quando se desconstrói, tudo vai se tornando relativamente menos sólido, e daí a relutância de muitos em não permitir que esse confronto aconteça, que essa divergência de opinião se estabeleça, daí a agressão. Então, dessa forma, em permanente defesa, tanto física quanto intelectual, tudo pode ser motivo para comportamento mais agressivo ou comportamentos mais violentos, como a gente está falando. Você pode ver isso na política, por exemplo. A gente tem visto muito esse caso, né? Algumas pessoas partidárias que vão posicionadas em um extremo de um conceito social, por exemplo, atacam os que estão no polo oposto. Mas não só com a divergência, com a discordância, mas com a agressividade, na tentativa de impor que as suas verdades são as únicas. E o outro acaba sendo desqualificado de uma forma muito agressiva por um pensamento que tem. Na medida em que a gente mantiver um personagem de nós mesmos, e por consequência dos nossos conceitos, estruturados de uma forma muito engessada, para que permaneçam sempre intocáveis, a gente sempre vai ter muita dificuldade em lidar com esse divergente. E essas brigas acabam sendo para que possam manter os seus mundos intocáveis, os seus mundos criados, artificializados numa caixa de um formato que você construiu e se adequou. Então, pode ser a sua religião, pode ser o seu país, pode ser a sua propriedade, todas as suas verdades, que quando são confrontadas vão exprimir uma explosão de energia que vai gerar um combate para impor você próprio. Enquanto o outro faz o mesmo, e a gente vai seguindo uma sociedade cada vez mais violenta e permanentemente infantilizada em birrinhas intelectuais que não passam de tentativa de reconhecer a você próprio, já que são essas imagens que são formadas e estão sendo confrontadas, mas foram artificialmente construídas por cada um. E aí, em alguns momentos, não sendo passíveis da desconstrução, acabam gerando essa explosão. Tente enxergar um pouco menos desse outro ou de você, mas olhando de uma forma um pouco mais amplificada, e esse todo e as possibilidades vão se tornando cada vez mais visíveis. Se você se permitir observar mais todo o contexto, absorver essas variáveis de todos os conceitos, entender que a amplitude das possibilidades vai te tornar mais plural e não singular, isso inevitavelmente vai te impulsionar para um crescimento mais próximo da realidade, agrupando algumas ideias e assimilando outros novos posicionamentos. Desconstruir-se acaba sendo um exercício diário que só depende de você para que seja mais ou menos violento. E caso você opte pelo menos, todos nós, como sociedade, acabamos, já que inseridos na mesma realidade, usufruindo de uma pacificação compartilhada. A possibilidade está em você. Amanhã a gente conversa um pouco mais sobre uma nova reflexão. Você pode dizer o teu pensamento, a sua ideia será bem-vindo sem confronto nenhum, tanto na página da Filosofia Inversa do Facebook, quanto no canal no YouTube, ou aqui mesmo na rádio, através do WhatsApp da rádio, e será bem-vindo para expressar a sua visão sobre o mundo sem nenhuma agressividade em relação ao que você pensa. Vai ser muito bem-vindo. Amanhã a gente conversa mais. Até lá.